Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho. Bom dia a todos que nos ouvem, nos assistem. Uma satisfação, mais uma vez, aqui participar do Panorama 95. Hoje é o Dia Mundial do Enfermo. É uma data de origem religiosa que tem o objetivo de apelar para a sociedade e comunidade mundial por melhores condições de tratamento e atenção às pessoas doentes, seja nos hospitais, nos postos de saúde ou mesmo em casa. O enfermo, apesar de alguns estarem nesse processo de sofrimento, eles merecem realmente esse ambiente propício para que eles possam se recuperar? Marcos, é uma tentativa de sensibilização, né, em massa, mas eu assim, acredito que o cuidado individual, os cuidados individuais, a pessoa que cuida, deveria ser assim, melhor estruturado esse cuidado com o paciente enfermo, independente de onde é que ele esteja, principalmente aquelas pessoas que estão acamadas ou por um período fizeram algum procedimento que necessita passar algum tempo acamado, ou aquelas pessoas que cronicamente que são dependentes e vivem em cima de uma cama. Então, melhorar essa qualidade da assistência ao paciente enfermo agudamente ou enfermo a longo prazo é uma prática que começa da pessoa que cuida. Não adianta fazer políticas públicas, fazer mil e uma coisas se a pessoa que cuida não está bem treinada ou ela não está de bom coração. Cuidar, eu sempre digo que é um ato, além de tudo, acima de tudo, um ato de amor, né? A gente cuidar de uma pessoa enferma. Então eles têm que melhor assistir, prestar mais atenção em coisas simples. As dúvidas, na maioria das vezes, são de cuidados básicos, como por exemplo a higiene. Eles têm muita dúvida não, eles negligenciam às vezes a higiene da cavidade oral, simples de escovar a prótese ou mesmo passar algum enxaguante bucal. Eles esquecem não, às vezes é negligenciado o horário da alimentação, dar só café, almoço e janta, uma pessoa acamada muitas vezes com sonda, eles esquecem de hidratar, além da comida eles têm que também manter um aporte de água, de suco para aquela pessoa. Então alimentar, fazer a higiene direitinho, trocar a fralda sempre que o idoso, a pessoa acamada fizer suas necessidades. Tem cuidadores que têm até uma preocupação de ter uma agenda, de escrever, defecou tal hora, tomou água tal hora, de fazer isso até uma medida muito interessante, porque além de resguardar a pessoa cuidadora que está trabalhando, assistindo aquela pessoa dependente, ele registra e serve para que outras pessoas vejam, foi dado o remédio tal hora, ele defecou tal dia, foi trocada essa fralda tal hora. Tem paciente que usa sonda, essa sonda foi trocada de tanto em tanto tempo, ela foi trocada há tantos dias. Então é uma dica de ter uma agenda, um cronograma, uma forma de escrever. Outra coisa que as pessoas não prestam tanta atenção é que os doentes acamados, eles sentem dor, eles têm emoções, têm as emoções preservadas. E a dor é negligenciada. Pelo fato dele não conseguir se comunicar, às vezes só geme, às vezes só balbucia, ele fica inquieto. As pessoas tendem a achar que é porque ele está agitado e tendem a sedar o paciente e não procura dor. Qualquer ouvinte sabe que se a gente passar muito tempo acamado, a gente tem dor, né? Lá na UTI a gente está sempre procurando tratar a dor, e dor é um marcador de qualidade de vida muito interessante. Se viver sem dor, sua qualidade de vida pode ser X ou Y. Então procurar sempre ter um remédio sempre para dor, ter uma alternativa de uma compressa, de uma massagem, de mobilizar o paciente para evitar dor. Atenção quem cuida de gente acamada, dependente, nos cuidados com as dores. Uma outra coisa que é bem perguntada, se eles assim, doutor, eles ainda sentem emoções, ou perceba se ele está conversando pouco, se ele está chorando, se ele discursa, fala em morte, se ele é desesperançoso. Esses pacientes também podem ter depressão, eles podem, e a depressão a gente sabe que tira o apetite, ela atrapalha o sono, ela atrapalha a memória. Aquele paciente ele vai definhar muito mais rápido. Então perceba nas emoções, ele tem emoções, ele precisa de apoio psicológico, às vezes do
de um profissional, ou mesmo apoio da própria família ali ao lado, um apoio espiritual, se ele tem alguma crença. Então, ter muito cuidado, né, na observação de dor, de sintomas como tristeza, de perda de sono, dar uma qualidade de sono, não é sedar o paciente, não. Tem gente que prefere, para que não tenha trabalho às vezes, que o paciente durma 24 horas. Ah, doutor, ele tá dormindo, mas de dia ele não tira um cochilo, não, de dia não é para dormir mesmo, é para dormir à noite. Às vezes quer que durma de 6 da noite, acorde só de 6 da manhã, é muito tempo. Então, ter cuidado não só para observar se ele tá com insônia, que é o que mais se observa, se ele tá sem dormir, mas se ele também tá dormindo demais. E observar a questão das eliminações, se as fezes está todo dia, se está pastosa, se está tendo dificuldade para eliminar. Não pode acumular fezes, porque resseca e às vezes precisa de extração manual, precisa de lavagem, precisa de cirurgia. Então, muito cuidado com esses sintomas, além de ter cuidado na hora da alimentação, evitar que ele fique deitado, se alimentando deitado. Tem que ser sentado para evitar engasgos e broncoaspiração. Então, a melhor posição para o idoso se alimentar é em pé ou sentado? Sentado. Sempre que para a gravidade ajudar. Eu sempre digo que faça uma experiência de um dia se alimentar deitado, como é muito ruim a dificuldade de a gente engolir, a gente se engasga. Até para beber água deitado é água terrível, sempre né? Exatamente. Por isso que o pessoal procura muito aquelas camas de hospital, porque tem aquele decúbito, né? Mas o cuidador tem que, toda vez que for dar água, toda vez que for alimentar, procurar fazer com a pessoa sentada e esperar uma meia hora, que é para que ela não corra o risco de se engasgar, porque o engasgo pode custar a vida do paciente. Não porque ele se asfixia ali na hora também, mas principalmente por causa da pneumonia aspirativa, que é quando a gente aspira secreções, vai para o pulmão e dá uma pneumonia que é bem agressiva. O ouvinte manda para cá uma notícia, e a gente sabe que a medicina, a cada dia que se passa, ela vai se modernizando, né? De que a Universidade Federal da Paraíba está aí lançando um projeto, né, no uso de neuroestimulador para pessoas com Alzheimer leve, né? Você já tomou conhecimento disso? Ele quer pedir a sua opinião se realmente é um procedimento eficaz. Na verdade, a questão da demência, ela depende muito de neuroplasticidade, que é isso, de novas conexões neuronais, tanto para que você previna como para que você evite de progredir a doença. Então, se busca muito uma forma de estimular essa neuroplasticidade. A gente sabe que, por exemplo, alto nível de escolaridade, quanto mais complexas as atividades mentais, mais estimulação mental, mais neuroplasticidade, mais conexões neuronais. Então, tem se procurado essa estimulação cerebral não só através de ondas, né, transcranianas, através de ondas magnéticas, mas também através de atividades simples, como por exemplo aprender fazer novos aprendizados, idioma. Eu sempre tenho falado isso, uma música, uma receita nova. Então é um projeto interessante que vai fazer com que o cérebro ele ganhe neuroplasticidade, ele faça mais conexões, evite da doença progredir, ou evite de quem não tem, no caso aí é demência leve, a pessoa já tem, de quem não tem, evoluir para isso. Promissor essa área de estimulação transcraniana, essa área de estimulação cerebral através de alguns aparelhos, já inclusive algumas doenças a gente tem eficácia já na literatura. Na demência a gente ainda não tem uma literatura tão vasta, mas a pouca literatura que tem, os resultados são muito promissores. Pergunta aqui também chegando sobre essa questão, por exemplo, do Alzheimer, né? O ouvinte quer saber qual é a causa da doença e, por exemplo, se você fica sequelado pro resto da vida. Alzheimer. Bom, a causa da demência de Alzheimer tem dois fatores que precipitam, né? Idade, né? E genética. 70% você vai ter demência de Alzheimer porque você tem alguém na família e porque a idade vai avançando. 30% são fatores modificáveis. O que é que pode dar Alzheimer? Má nutrição, transtornos de ordem mental como depressão, sedentarismo, diabetes, pode dar baixo nível de escolaridade. São fatores que a gente pode modificar. Hipertensão arterial, sono, dormir bem, controlar o estresse, são fatores que realmente contribuem nesses 30% de você prevenir
a demência de Alzheimer. A causa, assim, dentro do cérebro, o que acontece, existem algumas hipóteses. Pode ser uma inflamação, o envelhecimento ele cursa com inflamação crônica, então há a hipótese inflamatória de que à medida que a gente envelhece, a gente tem inflamação em algumas áreas e neurônios morrem. A gente tem uma hipótese da deposição de algumas proteínas que são tóxicas, beta-amiloide, da proteína tal, e que à medida que a gente envelhece, a genética da gente vai favorecendo a produção dessas proteínas tóxicas e elas matam neurônios na área da memória. Existe hipótese vascular de que a circulação cerebral, as artérias do cérebro, à medida que a gente envelhece, elas causam a doença de Alzheimer. Mas isso são detalhes fisiopatológicos do começo da doença. Mas o que causa mesmo é genética, idade e fatores modificáveis, como eu falei, sono, atividade, estimulação cognitiva, atividade intelectual, sedentarismo, diabetes, hipertensão, depressão, são fatores que a gente pode modificar. Tratar a depressão, controlar a pressão arterial, controlar o diabetes, fazer uma atividade física, se alimentar bem, controlar o estresse, dormir bem. Isso sim previne Alzheimer. Não é uma fórmula mágica de uma pílula, de um remédio que ainda essa fonte da juventude, esse elixir da eternidade, a gente ainda não conseguiu. Então, só para que o ouvinte possa entender, tudo depende da sua qualidade de vida. Se você manter uma boa qualidade de vida, você pode até, por exemplo, evitar o Alzheimer? Hábitos saudáveis, né? Qualidade de vida é diferente. É diferente, porque qualidade de vida que a gente falou do idoso acamado, o que é qualidade de vida para ele? É só não ter dor, é só ele conseguir fazer a higiene dele, ele conseguir se alimentar. Qualidade de vida para, por exemplo, outras pessoas é ter sucesso, você tá bem consigo mesmo, são outros parâmetros. Agora ele ter hábitos saudáveis que previnem não só Alzheimer, né, Marcos? Previne doenças cardiovasculares, faz com que a pessoa viva mais, não adianta viver muito e viver em cima de uma cama, viver acamado, a gente tem que viver mais e com qualidade, para a gente aproveitar esses anos que a gente tem ganhado ultimamente, ter condição de aproveitar a velhice, ter saúde para poder aproveitar. Então, hábitos saudáveis, hábitos que você vai modificando ao longo do dia a dia, na alimentação, na escolha da atividade física, na rede social não da internet, mas na rede de amigos, dentro da família, você se relacionar bem, são fatores que fazem com que você tenha uma velhice segura, que você tenha hábitos saudáveis e você tenha qualidade de vida na velhice. Porque existem pessoas que sentem mais as consequências do Alzheimer do que os outros? Por que tem pessoas assim que são mais sintomáticas, você está dizendo, ou porque elas abrem quadro mais cedo? Elas são mais vulneráveis? A gente percebe, por exemplo, que essa questão dos sintomas, você consegue olhar para a pessoa e identificar que aquela pessoa tem Alzheimer, certo, e outras pessoas não. Ah, sim, entendi. Primeiro lembrar que nem toda demência é Alzheimer. A gente tem vários outros tipos de demência que cursam com sintomas diferentes. Tem alguns que são mais agressivos, por exemplo, a demência vascular, que é uma demência causada por infartos no cérebro, AVC, enfim, ela dá de uma hora para outra. Você tem, daqui a pouco você tá esquecido e é muito rápido, né? Então, essa severidade do sintoma depende também do tipo de demência. O Alzheimer, do tipo de demência. O Alzheimer ele é mais devagarzinho, as pessoas não percebem. Um ou outro familiar vai percebendo. A pessoa que tem um acompanhamento com o médico, ele percebe, ele faz um teste, sempre está fazendo teste de memória, ele percebe. Então, é mais sutil. Então, depende muito do sintoma, da velocidade com que a doença progride. Lógico, vai depender da genética, do tipo de demência, como eu disse, se é uma demência vascular, se é uma demência por Alzheimer, se é uma demência frontotemporal, se é uma demência por doença de Parkinson, se é uma demência por corpúsculo de Levy, cada um tem uma característica diferente. Então, às vezes a gente não percebe de um, mas percebe de outro. E outra coisa, Marcos, a demência ela pode afetar várias áreas da cognição. Tem gente que é mais o esquecimento, é mais a memória. Tem gente que é mais a linguagem, ela esquece, vai dizer uma palavra, mas não lembra a palavra. Tem gente que tem mais uma desorientação no tempo, no espaço, ele não sabe que dia é hoje. Tem gente que não consegue lembrar nomes, né? Ele tem... Então, são várias áreas que podem ser acometidas e a depender da área que a pessoa foi acometida, ela apresenta um sintoma X ou não. E a depender do tipo de demência, ela pode ter uma intensidade maior daquele sintoma, ela pode ter sintomas comportamentais mais intensos, ela pode ficar mais agressiva, mais agitada, ou ficar muito sonolenta, ficar sem, então, ficar catatônica, não, ficar apática, sem nenhuma emoção com o que acontece em volta, com aquele olhar fixo, sem que ela se preocupe com nada que está ali em volta dela.
Então, respondendo sua pergunta, por que é que? Por causa disso. Tipo de demência e a forma com que cada demência se apresenta. A nossa ouvinte Lourdes pergunta, doutor Belísio, queria saber com quanto tempo se muda uma sonda nasoenteral, é isso o nome? Isso. No paciente. Em média, 3 meses. Né? Se for depende muito, tem sondas que, assim, da tecnologia, da qualidade da sonda, em média, 3 em 3 meses. Agora sim, se obstruir, se a pessoa puxar aquela sonda, não necessariamente vai esperar 3 meses para tocar. Se tiver tudo bem organizado, em média 3 meses. Outra pergunta aqui, a nossa ouvinte disse que o pai dela tem 70 anos e gosta muito de caminhar, só que agora a mãe está com dores nas pernas, né? Aí ele quer saber o que fazer para substituir essa caminhada que ele gosta tanto, por exemplo. Boa pergunta, né? A caminhada é o exercício mais simples de se fazer. Você sai, vou caminhar e não precisa, não, eu vou ter que fazer. Não, já sai caminhando, já sai contando tempo, né? Acelera o passo e vai suando. Mas existem alguns cuidados que a gente tem que ter. Pessoas que sentem dor, principalmente nas articulações dos membros inferiores, joelho, tornozelo, quadril, sentiu dor quando caminha, você tem que parar, você tem que pensar em ver por que está acontecendo essa dor e tratar, se for o caso, mudar de atividade física. Dor é uma coisa que a gente orienta o paciente não continuar naquela atividade física. Se ele faz aquela atividade física e sente dor, é uma pessoa que tem cansaço quando faz uma caminhada, se ela tem uma tontura, se ela está caindo quando vai caminhar, se ela passa mal, a gente procura ver a causa, tratar e voltar aquela pessoa para aquela atividade física ou procura outra atividade física. Hoje a gente tem inúmeras atividades, né? A gente tem a melhor de todas é a contrarresistida, ou seja, musculação, pilates, associada com alguma aeróbica, uma caminhada, uma pedalada, uma corrida, uma hidroginástica. Então as pessoas tendem muito a fazer mais caminhada e mais exercício na água, porque o idoso tem muita dor óssea e isso faz com que, mas o ideal faz com que a pessoa com essas dores tenha uma menor intensidade e ela consiga fazer o exercício. Não existe um exercício, uma fórmula mágica. Para cada paciente tem um tipo de exercício que ele pode fazer. Tem gente que não pode fazer caminhada, mas pode fazer academia. Tem gente que não pode fazer academia e pode fazer hidroginástica. Isso é interessante que a pessoa consulte o médico da sua confiança. Não saia, porque não, todo mundo diz que caminhar é bom. Realmente, para a maioria das pessoas fazer uma atividade física, a caminhada é o mais simples, o mais fácil. Você não paga nada, você vai simplesmente caminhar, usa uma garrafinha d'água, procura um canto que não tenha risco de tropeçar, de cair, que seja iluminado, né? E isso é muito simples, do que você organizar um horário para ir para uma atividade. Mas deixo aqui a mensagem: não pare. Quanto mais a gente se mexe, quanto mais a gente se movimenta, mais anos a gente ganha. Independente se você está acamado, sem conseguir se levantar, ou se você está rígido, independente. Se movimentar é ganhar vida, é diminuir doença, é aumentar o tempo de qualidade de vida, é melhorar a sua qualidade de vida. Se exercitar, por exemplo, num paciente acamado, ele melhora o intestino. Se você só fazer exercícios ali, mesmo que sejam passivos, diminui o risco de ter uma trombose, diminui o risco de ter uma úlcera, um ferimento, diminui vários parâmetros, melhora vários parâmetros de qualidade de vida. Então se mexa. Se não está dando certa caminhada, tente tratar o motivo dessa dor ou mude de exercício, mas não pare. O ideal é que, independente de estar acamado ou perto de, não, tem que repousar, não. Isso aí acelera o envelhecimento, faz com que a pessoa adoeça mais. Não se exercitar é igual a adoecer. Nosso ouvinte conta que a avó dela, já é idosa, e ela agora está naquele processo de desconfiar de todo mundo dentro de casa, né? É realmente uma situação bastante complicada. Como é que a pessoa, por exemplo, acaba tendo que lidar com essa situação? Excelente pergunta, isso acontece muito. É normal? Chama-se, não, normal de jeito nenhum. Isso normal no caso acontecer, então? É comum. Comum. O nome disso chama-se delírio persecutório. A pessoa fica imaginando que tem alguém falando contra, tá tramando contra você, que tem alguém roubando, que as pessoas vão roubar a casa, de que tem algum delírio de ciúme, as pessoas acham que o marido tá traindo. Então ela desconfia de tudo. Isso é muito comum em pessoas que perdem a audição,
ela não consegue escutar e fica achando que as pessoas, então, a gente recomenda sempre, tem algum déficit auditivo, trata enquanto é tempo. Aquela história, não, meu pai não quer usar aparelho, não sei o que, isso não existe mais. Se adapta, usa o aparelho, trata a causa porque vai ter delírio persecutório, vai demenciar mais rápido. Esse sintoma de delírio persecutório, de que as pessoas estão tramando, tem alguma coisa, desconfiando de tudo, pode ser comum também em pessoas que têm insônia crônica. Não dormir bem, a privação do sono faz com que a pessoa desconfie de tudo, fique muito com estado de hiperalerta, né? Tem medicações que causam isso, mas o mais comum são duas coisas. Depressão psicótica, as pessoas têm um tipo de depressão que começa a ter, imaginar a depressão desse tipo, imaginar que as pessoas estão tramando, que tem alguém querendo fazer um mal contra ela, e a própria demência, Marcos, é muito comum. Um dos sintomas comportamentais que acompanham a demência é esse tipo de delírio persecutório. Pessoas que têm Alzheimer, demência vascular, em uma época da evolução da doença, elas podem ter, pode ser até na abertura, ela não tem esquecimento, mas ela começou a ter esses delírios persecutórios. A gente vai, trata, faz isso, faz aquilo. Não, é a abertura de um quadro de demência. Então, isso aqui é um sofrimento mental muito grande para a pessoa que ela está toda hora desconfiando, e é muito ruim para a família, que às vezes acusa de alguma coisa, é muito ruim porque está toda hora desconfiando, a pessoa não pode conversar, dar um conselho, tem que tratar. Pode ser também uma desordem psiquiátrica do tipo um transtorno esquizofreniforme tardio. A pessoa abrir um quadro de esquizofrenia tardia é raro, mas acontece. Mas é mais comum na demência, na depressão psicótica, em pessoas que perdem sono ou que têm a audição prejudicada. Delírio persecutório. Para fechar, nosso ouvinte Solange aqui relata de que a escola Antônio Ladim, no bairro Boa Passagem, ganhou uma calçada que está servindo a população para caminhar. Ela fica feliz em ver pessoas idosas e não idosas fazendo uma caminhada. Coisa boa, né? O equipamento aí, uma calçada que está servindo para as pessoas caminhar, né, doutor Belisa? Sem dúvida. Só a outra pergunta, Marcos, a pessoa perguntou, o ouvinte perguntou o que fazia, né? Tratar. Aí não tem o que fazer, não. É você não confrontar e tratar. Quanto a essa questão da calçada da escola Antônio Ladim, que bom seria que existissem muitos lugares. Essa questão de acessibilidade, como o nosso país envelheceu muito rápido, de uma hora para outra a gente ganhou muitos idosos, né? Em pouco tempo as pessoas estão vivendo muito mais. Então, impacto aí na economia, previdência, impacto no serviço de saúde, é muito idoso entrando no serviço de saúde, usando medicamentos, e impacto também na questão da acessibilidade. O poder assim, público está ainda se adaptando. Essa questão da acessibilidade não só para os idosos, mas para as pessoas com necessidades especiais. E uma calçada plana, nada melhor do que ter as pessoas, os idosos às vezes eles não querem fazer uma atividade difícil, mas não tem canto para caminhar, mas não tem mais, tá aí, lá perto do Antônio Ladim tem Sesc, né? Tem piscina, a ilha ali por perto, né? Naquela área ali. Então, mais uma calçada, acessibilidade. Ajuda bastante, né? Procurar só ir com uma garrafinha d'água e fazer todo dia. Se eu entendi a pergunta aqui do nosso ouvinte Adriana Alves no Facebook, ela pergunta assim: doutor Belísio, mãe tem Alzheimer e vê cachorro, né? Fala muito, vê animais, é normal isso? Alucinações, né? Visuais. Esse tipo de sintoma, Marcos, é mais comum numa doença que a gente chama demência por corpúsculos de Lewy ou demência por Parkinson. Acontece no Alzheimer? Acontece. Mas quando o paciente está tendo alucinações, principalmente no início, na abertura do quadro, a gente pensa nesse outro tipo de demência, mais comum nesses dois tipos de demência, corpúsculo de Lewy e demência por Parkinson. Tem que tratar. Se ela está tendo alucinação, vendo o bicho, pode acontecer no Alzheimer? Pode. Tem que tratar, porque isso é um marcador de que a doença não está controlada. Está dizendo, olha, a doença está evoluindo, o paciente ela está tendo as alucinações visuais hoje, mas amanhã ela vai ficar agressiva, ela não vai dormir, ela vai ficar depressiva, ela não vai querer comer. Então, cuide enquanto é tempo. Só saber que tem a demência, só saber que tem o Alzheimer, não é tudo. Tem que tratar da melhor forma, tem que otimizar o tratamento. Às vezes a gente troca o remédio, às vezes associa outro remédio, orienta alguma coisa que está fazendo com que ela descompense essa demência. Tratar. Isso é comum mais em doença por Parkinson e demência por corpúsculos de Lewy, mas acontece também na demência de Alzheimer, e na demência de Alzheimer está dizendo a doença não está bem controlada e essa doença está progredindo. Então,
procurar o médico que assiste ela para poder tratar esse sintoma. Doutor Belísio, minha sogra é acamada, ela agora não quer comer comida de panela, só quer papa, mamão e fruta no geral. É uma substituição interessante? Não. Olha, é uma das coisas que a gente sempre bate. Aqui é nessa questão da nutrição da pessoa que está acamada. As pessoas tendem a diminuir a quantidade, tentam a melhorar a consistência do alimento, mas diminui os alimentos, os macronutrientes, os micronutrientes, e ficam naquele inho, né? De comidinha, de caldinho, de pouquinho. Primeiro que a pessoa acamada, ela só vai sentir fome, ela só vai ter necessidade energética se ela gastar. Então é importante que ela tenha uma fisioterapia, que ela se mexa, que ela fique sentada gastando, assim, exercitando os músculos do tórax, que ela tenha um pouquinho. Uma das grandes causas de perda de apetite no idoso é essa questão dele não gastar energia. A consistência do alimento, quanto mais fácil de você ingerir, o paciente vai se acostumando com aquilo. Por isso que a gente sempre diz, olha, evite logo no início de dar tudo líquido, porque ele perde a questão da mastigação e nunca mais vai querer mastigar, vai ter trabalho de mastigar. Nossa recomendação é procurar por que ela não está tendo esse apetite. Será que está gastando pouca energia? Será que tem algum problema na deglutição? Será que quando ela se alimenta ela se engasga? Alguma coisa nesse sentido. Minha recomendação, assim, pelo rádio, é de que a pessoa que está cuidando procure colocar nesses nutrientes suplementos, né? Existem alguns suplementos no mercado. Procurar consultar com a nutricionista, voltar para o médico que assiste essa pessoa, mas tem que melhorar o aporte nutricional. Não pode ficar comendo pouco, tendo déficit, que vai desnutrir, pouco músculo, vai ter pouca proteína, vai abrir ferida na pele, úlcera, escara, qualquer que seja a denominação. A pessoa vai perder a capacidade de engolir e vai se engasgar, vai ficar só se alimentando com líquidos, e isso pode ser muito prejudicial. Não é que agora eu vou dar um pedaço de carne do tamanho do mundo para ela mastigar. Não é assim não. Com assistência profissional. Mas muito cuidado para não desnutrir com essa historinha de papinha, de não sei o que, e atender apenas as necessidades, o interesse do paciente. O nosso tempo estourou. Minha amiga Xênia Cirne, quero muito bem, lá de São José do Seridó, ela mandou para cá um tema que eu acho que talvez renda um programa, né? Que é os sintomas e causas e consequências da depressão psicótica na pessoa idosa. A gente pode deixar a próxima semana? Pode sim. Pronto, fechado então. Fechado então.